Lamentação, capítulo 3, versículo 21, a palavra diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu vou ler de novo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Hoje eu quero pregar sobre trazendo à memória o que me dá esperança. Bota atualizada aí, tem atualizada? Eu ouvi dizer que tem. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Eu estou na tradução atualizada. Se não tiver, põe a NVI, talvez ela seja mais parecida. Mas, no fim, o sentido é o mesmo. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Diga comigo, memória. Diga memória. Memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar, reconquistar informações registradas na nossa mente ao longo da nossa história. O que é memória? A capacidade de adquirir, de recuperar ou armazenar informações registradas na nossa mente ao longo da nossa história. Então você aciona a sua memória. Eu queria que os diáconos trabalhassem bastante para não deixar ninguém em pé. E de preferência, que se alguém tiver que ficar em pé, que sejam os irmãos mais maduros da igreja e os visitantes se sentem. Você pode acionar lembranças na sua mente, registros na sua memória, porque a nossa mente, ela consegue captar as informações por meio dos sentidos naturais, dos 5 sentidos. Todo mundo sabe aqui quais são os 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato. E quando você vê alguma coisa, a sua mente começa a trabalhar, e dependendo do tipo de experiência que você tem, aquilo é registrado na sua memória e fica colado. E você tem a capacidade de trazer de volta memórias de coisas que passaram até na tua infância, coisas que você não sabia falar ainda, e de repente você consegue captar, consegue trazer de volta e resgatar. E os registros da nossa memória podem impulsionar a nossa vida ou travar a nossa vida. Certas lembranças que você traz de volta, certos registros que você traz à sua memória, podem te motivar a avançar, a ir para frente, te animar, te motivar, te alegrar, te dar forças para continuar avançando, ou podem te travar de uma vez por todas e você ficar parado e retroceder, se desanimar. E eu te digo que tenha muito cuidado com as suas memórias ou com as lembranças que você vai trazer de volta para a sua vida. Cuidado com as músicas que você escuta e que te faz lembrar de momentos melancólicos, momentos da sua vida que não foram bons, momentos da sua vida em que você viveu lá no fundo do poço, na miséria. Eu volto a falar como eu disse na pregação passada: cuidado com as músicas de Amado Batista. Queima do pendrive, deleta, senão Jesus vai queimar o teu sonho inteiro. Tem gente que quando vai para o carro já pega aquele pendrive com as músicas, só sofrência. Bartol Galeno não existe para essa geração não, é para essa geração de povo velho aí. Reginaldo Ross. Cuidado, porque tem certas músicas que vão te lembrar de coisas que vão fazer o teu semblante cair.
Cuidado com alguns cheiros. Eu sei que tem uma geração aqui que não pode nem passar perto de uma alma de flor. É cada loção da Avon. Hã? De o que? De amor? Vocês escutaram aí? Desejo, é? Gente. De vez em quando a minha esposa ganha um perfume que ela usava quando eu conheci ela. E ela passa perto de mim e eu faço igual o ratinho do tic-tac. Vou atrás. Cuidado com aquele cheiro que quando você sente, imediatamente te arremete àquela música. Meu ex-amor. Queima. Negócio de ex-amor, rapaz. Aliás, queima as fotos dos teus ex, das tuas ex, tudinho. Deleta do Facebook, tira essas tranqueiras que não tem mais nada a ver com você. Tira tudo que vai te trazer à memória coisas que não convém mais para a tua vida, para o teu momento atual. As esposas e as namoradas dizem amém. Os namorados e os maridos digam amém. Eu já vi muita confusão a partir de uma única foto que ela já fez isso para ele tirar do Facebook e ele não tira. É uma amiga. Amiga? Quando nós aconselhamos os casais, nós levamos os casais a esse entendimento. A esposa deve ter total liberdade de dizer o que ela não aceita dentro das redes sociais, seja fotos do passado. Ela tem toda a liberdade e a autoridade dentro do casamento para dizer, eu não quero isso, portanto tem que tirar. Como o marido também deve ter toda essa liberdade. Porque hoje você vive para a tua esposa, hoje você vive para o teu esposo, e seja namorado, se você está namorando, está num relacionamento e pretende casar, já deve treinar para o casamento desde agora. Eu sei que tem direitos que o namorado ou noiva não pode exigir ainda, mas existem outros direitos que já pode exigir. Se você quer ter um compromisso sério com a sua namorada, quer noivar, quer casar, então demonstre desde agora que você está disposto a deletar tudo que faz parte do teu passado que prejudica o teu relacionamento. Quem diz amém? Arranque o mal pela raiz se você quer ter um futuro brilhante, um futuro maravilhoso. Amém, queridos? Então, Jeremias estava num momento difícil da sua vida. E ele chega a uma conclusão de que para ele viver bem, ele precisa trazer à memória as coisas que lhe dá esperança. Ao mesmo tempo que Jeremias diz isso, nós temos Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18, o profeta vai dizer o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vocês não tem como instalar aqui uma linguagem atualizada aqui, não? Pensei que alguém tinha colocado aí. Eu gosto da linguagem atualizada, tem alguns versículos assim que a gente não precisa nem pregar, o versículo mesmo já vai explicando. Eu vou ler aqui na atualizada. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus, através do profeta Jeremias, está dizendo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho o profeta Isaías dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E agora, pastor? Para onde é que a gente vai? Será que a Bíblia se contradiz? Não. Existem tipos de lembranças que não vale a pena, não convém você trazer para a sua memória. E eu quero destacar pelo menos 2 tipos de lembrança que você deve evitar.
A primeira lembrança que você deve evitar, que eu quero destacar aqui, é lembranças de prazeres pecaminosos. Lembranças de momentos que você viveu no tempo da escravidão do pecado. Eu vejo pessoas 20 anos, 30 anos depois, contando história do seu passado como se fosse uma vantagem. E às vezes dentro da igreja, e às vezes pegando o microfone para contar um testemunho. Você sabia que tem testemunho que não é testemunho, é testemunho? Tem gente que vai contar o testemunho que toma a pregação todinha, não é? Para contar uma coisa, ela rodeia. Igual o homem do interior. No interior, um homem quis contar um testemunho no culto. E o pastor disse: quer contar o testemunho? Vou contar o testemunho. Então conte aí. Ele pegou o microfone e disse: irmãos, eu saí de casa hoje cedo. E quando eu saí, não andei nem 1 quilômetro, o pneu furou. E eu peguei a bomba e enchi o pneu. Não andei 500 metros, secou de novo. Peguei a bomba de novo, uma suadeira. Enchi, andei. Quando eu cheguei na primeira casa, pedi um copo d'água. E aí quando eu montei na bicicleta, estava seco de novo. Peguei a bomba e lá vou eu. E aí, isso ele já estava com uns 7 minutos contando o testemunho. Aí o pastor agoniou e disse: irmão, dá uma apressada aí. Aí, irmão, quando chega lá na frente, eu peguei a bomba e... Aí depois cheguei lá na frente, peguei a bomba de novo e nunca chegava. Esse é o testemunho. Um testemunho maior ainda é aquele que chega e diz: irmãos, o meu passado foi uma miséria. E eu vivia na cachaça, mulherado, deixava minha esposa em casa, e eu passava noites em claro com várias mulheres, jogando e tal. Aí no meio do testemunho ele dá aquela respirada e... olha o tempo bom. Contando o testemunho, ele dá aquela... ele desconcentra, esquece que está na igreja contando o testemunho. Aí ele... e outros aqueles que contam, irmão, eu pegava logo, era todas. Cheguei no gabinete de alguém, e era um líder, um pastor. E ele disse: vem cá, pastor Zezinho, e aí, você tocava em banda? Era. E como é que era lá? Era fácil pegar a menina? Eu olhei para ele assim. Não, era a coisa mais fácil do mundo. As meninas para cima de você dizem: rapaz, eu não quero lembrar dessas coisas não. O pastor queria, porque queria que eu dissesse assim, era uma bênção. Eu pegava todos que eu queria. Não, moça, essas coisas, esses detalhes a gente deixa para lá, não vale a pena falar não. Cuidado como você vai falar do teu passado. Porque às vezes você conta o teu passado, você tem consciência de onde Deus tirou, mas você está incentivando outros a ir lá para a miséria. Então, não traga à tua memória lembranças da tua vida pecaminosa, de prazeres que você teve. Deleta da tua mente. A gente sabe que não é impossível deletar, arrancar coisas da mente, mas a gente trabalha a substituição. O exercício, o simples exercício de você não se esforçar para não trazer mais aqueles pensamentos, aquelas lembranças, já vai te ajudar muito. Porque tem gente que fica remoendo, tem gente que fica trazendo de volta, e deita na cama, e fica lembrando, e fica viajando de volta pelos mesmos caminhos do passado. Não vale a pena, isso não vai fazer bem para você. O apóstolo Tiago diz no capítulo 1, versículo 15, que a concupiscência, que é o desejo, quando ele é concebido, é da luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Quando você traz à sua memória registros de momentos pecaminosos, de prazeres pecaminosos, aquilo vai despertar de novo uma cobiça em você, vai despertar de novo um desejo. E às vezes você não sai de casa para ir praticar aquilo, mas o fato de você introjetar aquilo e assentar no coração, a Bíblia diz que quando o ser humano faz assim, ó, para Deus, ele já fez o ato. Quando ele dá aquela degustada, como se tivesse se imaginado lá. Por isso que Jesus fala assim, ó, aquele que olhar para uma mulher e em seu coração desejá-la, já cometeu adultério. Porque Deus considera as coisas que não são como se já fossem.
A Bíblia fala do avarento. A Bíblia diz que o avarento, ele convida uma pessoa para comer na sua casa. E a pessoa se assenta na mesa. E a mesa está farta. E o avarento diz assim, ó: ei, pode comer tudo que você puder aí. Coma bem. Eu gosto mesmo é que alguém, quando vem para minha casa, coma mesmo de verdade. Só que no seu coração, na sua alma, ele está dizendo: comilão, beberrão, nunca mais trago de vida desse. Quebrou minha casa. Comeu tudo, ó. Ele foi direto para a coxa da galinha. Ele foi para a picanha que tinha mais gordura. Infeliz. Sabe o que Deus diz para esse tipo de gente? Deus diz assim: assim como a sua alma pensou, assim é. Ele diz para o convidado: coma tudo que você puder, fique à vontade. Mas Deus vai considerar o que ele está pensando na sua alma. Então cuidado quando você para e dá aquela relembrada nas coisas e faz os seus sentidos aflorarem, as suas emoções se levantarem, desfrutando daquele pensamento do tempo da tua pecaminosidade. Deus vai considerar que você pecou de novo. Cuidado! Balança quem está do seu lado e diga: cuidado. Veja bem o que você pensa. Amém? Segundo tipo de lembrança que você deve evitar: lembranças de momentos ruins, de situações ruins da tua vida, que marcaram a tua vida. Lembranças de traições, abuso de poder, humilhações, abusos sexuais, momentos em que você foi humilhado por outras pessoas, aquilo marcou o seu coração, e você vai martelando aquilo, e fica relembrando. Momentos em que você foi assaltado, e você vai nutrindo aquele sentimento de vingança. Você deve rejeitar essas lembranças. Você deve trabalhar essas lembranças. Tomara que não precisa ir para psicólogo, mas se precisar, vá. Mas trabalhe isso, encha sua mente, seu coração da palavra de Deus, para substituir essas lembranças, para encher o seu coração daquilo que é bom e não do que é ruim. Porque essas lembranças vão fazer o teu semblante cair. Essas lembranças vão travar você. Essas lembranças vão fazer você maquinar aquilo que não presta. E assim como a sua alma começa a trabalhar algo aqui no interno, você vai terminar colocando para fora. Há uma frase que diz assim: plante um pensamento, colha uma ação. Quando a pessoa pensa muito em se suicidar, pensa muito em cometer um suicídio, o próximo passo é querer agir do tanto que ela pensou. Você precisa bloquear isso, substituir esses pensamentos. Então a frase diz: plante uma ação. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Muito cuidado, porque tudo começa com um pensamento. Tudo começa em você ficar trabalhando e nutrindo aquele pensamento que não vai fazer bem para você. Então, evitar essas coisas. Nós temos exemplos na Bíblia, como por exemplo Caim. Caim não suportou o fato de Deus deixar claro que aceitou a oferta de Abel e não a dele. E ele ficou nutrindo aquela mágoa no coração. Deus não aceitou a minha oferta, aceitou a de Abel. Abel é mais importante do que eu. Deixou a inveja levantar, e aquilo foi crescendo dentro dele, a ponto dele dizer: preciso tirar Abel do meu caminho. Abel é uma pedra de tropeço. Abel é culpado de eu não ter sucesso diante de Deus. E ele cometeu o primeiro homicídio na terra. Muito cuidado com isso. Porque quando você deixa esses pensamentos viajarem dentro dos escombros da tua alma, daqui a pouco você se pega pensando mal, desejando mal e maquinando mal. E a Bíblia diz que existem 6 coisas que Deus odeia, e uma delas é maquinar o mal contra o outro. Cuidado. Cuidado quando você se pega pensando mal contra o seu semelhante. Você está atentando contra uma criatura de Deus, contra a imagem e semelhança de Deus.
Um outro exemplo é Absalão. Quem já ouviu falar em Absalão? Se você assistiu, já leu a Bíblia em primeiro lugar, e também assistiu a série do rei Davi, você sabe da história. No capítulo 13 de 2 Samuel conta a história de Absalão, a história de Amnon, irmão de Absalão, e de Tamar. Todos eram filhos de Davi com mulheres diferentes. Davi tinha várias mulheres, o rei Davi. E a Bíblia diz que Amnon, um dos filhos de Davi, se apaixonou por Tamar, sua irmã, que era irmã também de Absalão. E ele, por causa dessa paixão, um amigo dele, que era sobrinho dele, muito astuto, viu que ele estava com o semblante caído, e perguntou o que ele tinha. Ele disse: eu estou apaixonado pela minha irmã. E ele disse: então, pega a tua irmã. Disse: eu não sei como fazer. Eles maquinaram. Diga que você está doente e que quer que ela venha te servir o pão. Ele fingiu que estava doente. O rei Davi foi lá e visitou ele. Ele disse: eu quero que a minha irmã venha me servir. E Davi mandou a irmã servi-lo. E ele mandou todo mundo sair da casa. E ele forçou a sua irmã. Cometeu incesto e estupro. A sua irmã antes disso falou: não faça isso. Se você me pedir para o meu pai, ele vai te dar a mim. E ele não quis ouvi-la. E quando isso aconteceu, o mesmo demônio que usou Amnon para cometer incesto, eu preciso lembrar aqui, não porque tem alguém aqui que tem esse pecado, mas para que você possa, nos ambientes de conversa familiar e de amizades, falar sobre isso. Incesto é pecado. Irmão se relacionar com irmão, com irmã, é pecado. Quem diz amém? Cuidado com isso, é uma grande maldição, um demônio que usa. O espírito que entrou em Amnon e fez ele violentar sua própria irmã, quando ele terminou o serviço, o espírito saiu dele, e ao invés dele se afeiçoar à sua irmã, ele criou nojo dela. Ele ficou enojado da sua própria irmã, e ele disse: vai embora. E ela disse: não, porque o pecado de você me repudiar é maior do que o primeiro pecado de me estuprar. E ele disse: vai-se embora, e trancou a porta e mandou ela embora. E ela pega e coloca cinza sobre a sua cabeça e começa a lamentar. Absalão, seu irmão mais velho, vê isso. E ela conta a história para ele. Sabe o que Absalão fez? Filho, vem para cá, para minha casa. Não se preocupa não. Não fique assim não, e não alarme. É teu irmão. Entenda, perdoe, é teu irmão. E Absalão trouxe Tamar para sua casa. Só que ele começou a nutrir de maneira perspicaz no seu coração um sentimento de vingança. Ele passou 2 anos tramando uma vingança contra seu irmão. E ele foi tosquiar as ovelhas longe da sua casa, convidou o pai, sabia que o pai não iria, com toda a família. O pai não foi. Ele disse: deixa meu irmão vir participar da minha festa. Amnon. E o pai deixou. E lá Absalão deu um jeito de matar o próprio irmão, por causa do sentimento de vingança no seu coração. Sentimento de raiva, de ódio, de vingança, sempre nos levará ao sentimento de morte. Sempre nos levará a combinar nossa natureza com a natureza de Satanás, do diabo, que é matar, roubar e destruir. Não permita que as marcas do passado, não permita que os momentos ruins que você teve no seu passado, que marcaram o seu coração, cresça dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, irai-vos, mas não, irai-vos e não, diga pequeis, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo está ensinando que antes do sol sumir, antes do sol ir-se embora, nós devemos trabalhar o nosso coração e perdoar aqueles que nos fizeram mal. Alguém disse, o apóstolo Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus fala: não te digo que 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus está ensinando? Está ensinando a gente liberar o coração, liberar a alma.
não ficar trazendo à memória aquilo que vai prejudicar o nosso futuro. Meu irmão, eu vou te dizer, não vale a pena. Às vezes o diabo fica enganando você, dizendo, se você perdoar, você fica no prejuízo. Se você perdoar, a pessoa fica livre e você fica na pior. Não, não, não. Quando você perdoa, você fica livre e a pessoa que prejudicou, vai para a mão de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te bater na face, dê a outra. Se alguém quiser te tomar o terno, dê a roupa toda. Deixe que Deus faça justiça por você. Perdoe, porque quando você perdoa, você se livra e você entrega para aquele que pode executar a justiça perfeita. E quando você perdoa, você se cura. Quando você perdoa, você se livra de um sentimento que vai querer te amarrar para o resto da sua vida. Não traga à sua memória aquilo que vai matar a tua alma. Mas pastor, você não sabe o nível de traição. Além de trair, eu fui humilhado, ouvi poucas e boas. Perdoa, porque você, quando perdoa, você é maior do que aquele que te fez o mal. A maior grandeza de alguém é quando ela consegue liberar perdão. Quando ela consegue se livrar sentimentalmente. Quando você não perdoa, você é escravo daquela pessoa que te fez mal. Quando você não perdoa. Mas quando você perdoa, você se coloca numa posição maior. Por exemplo, o que é mais fácil? Um filho perdoar o pai ou o pai perdoar o filho? Eu vou para o mais extremo maior. Um extremo maior. O que é mais fácil? Um filho perdoar a mãe ou a mãe perdoar um filho? O filho ou a mãe? A mãe. Por quê? Porque a mentalidade da mãe é sobremaneira maior. A do filho é infantil. É egoísta. Eu não te perdoo, minha mãe, porque a senhora deu um pedaço maior pro meu irmão. Deu uma roupa melhor. Igual o pai que tinha 2 filhos, o filho mais novo foi ser pródigo, foi gastar tudo que o pai tinha dado para ele. Quando ele se arrepende de volta, o filho mais velho chega e vê aquela festa, porque o pai perdoou, o filho recebeu de volta. O filho mais velho nem entra na casa. O pai vai lá inteiro com ele: meu filho, por que você não vai entrar? Porque você recebeu de volta o meu irmão. Mas é teu irmão, é meu filho, estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Não. Eu vivi a vida toda contigo. Nunca você me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Esse teu filho gastou todo o bem e você ainda recebe ele de volta. Olha a pequenez, a infantilidade. É desse jeito que Deus olha para você quando você não quer perdoar quem te ofendeu. Mas quando você perdoa, independente do prejuízo que você toma, Deus te vê com a mentalidade de pai, de mãe, uma mentalidade maior. Não há nobreza maior do que alguém se assemelhar ao próprio Jesus, que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É grandeza demais. Quem quer se parecer com Jesus, diga amém. Diga aleluia. Então diga: eu vou perdoar. Diga: eu vou me esforçar para perdoar a todos que me ofenderam. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso. Perdoa-me, assim como eu perdoo os meus devedores. Na cabeça de Jesus, todo cristão que tem o Espírito Santo tem capacidade para perdoar. Quando você não perdoa, eu já vi gente, muita gente, porque nós estamos vivendo um século do egoísmo. Muita gente que a gente explica, mostra que perdão não é sentimento, perdão é mandamento, perdão beneficia você mesmo, e a pessoa pisa o pé e diz: não perdão, não perdão. A vontade sabe o que é? Então engole o teu perdão. Eu já vi gente endemoniada, que o demônio dá igual uma cárie no dente. Tem que arranque. Só o dentista. Aí na hora que a pessoa perdoa, o demônio sai. O demônio não vem mais. Porque a maior janela, maior entrada para o diabo se apossar de uma pessoa se chama ódio.
porque a essência do diabo é ódio. Então, quando você vê o teu marido ficando verde igual o Hulk, pode mandar embora. Ele não, o demônio que está dentro dele. É o cão purinho ali. Não permita que sentimentos de mágoas, sentimentos de ódio mortal, sentimentos, sabe, que faz cair teu semblante. Não permita que essas coisas continuem dentro de você. Porque Jesus tem rio de água viva para o teu interior. Isso fala de refrigério, de pacificação, de amor, de alegria. Eu posso ouvir aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? José é o maior exemplo de um homem que não permitiu o sentimento de raiva, de ódio, alcançar o seu coração. Se você ler o capítulo 39 de Gênesis até o capítulo 50, meditando, se concentrando, você vai chorar mais de uma vez. Porque a história de José é muito linda. José é vendido pelos próprios irmãos por causa da inveja que eles tinham. E quando José chega na casa de Potifar, ao invés de ele ficar lamentando, remoendo e contando para um e para outro, José era um cara tão nobre, tinha uma mentalidade tão diferenciada, que só foram conhecer a história de José depois que ele estava no trono. É que foram conhecer a história dele, porque ele não saía para um e para outro dizendo assim: eu não aguento mais um sentimento que corrói minha alma, meus próprios irmãos me venderam. Não, ninguém sabia, porque ao invés de ele ficar lamentando, ao invés de ele ficar remoendo o fato dos irmãos ter arrancado ele do pai, vendido ele como escravo, ele chegava na casa de Potifar e dizia: Deus, muito obrigado, porque apesar dos meus irmãos terem me vendido, o Senhor me colocou como segundo homem de Potifar. Aleluia. Quando a esposa de Potifar levanta uma calúnia contra ele, e ele vai para a cadeia, ao invés de ele ficar lamentando, lamuriando, ele agradece a Deus, porque apesar de ele ter sido vendido, traído e caluniado pela mulher de Potifar, agora na cadeia ele teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus para centenas de presos. A Bíblia diz que o carcereiro deu a chave do cárcere na mão de José. Ele organizou a cadeia, ele limpou a cadeia, ele pregou, ele ensinou, ele trouxe pacificação para dentro da cadeia. Um homem que consegue usar a maldição e triunfar em bênção. Aleluia! Ao invés de ele ficar lá lamentando porque ele foi vendido, ao invés de ele ficar no trono, você sabe que quando Faraó reconhece José como o único que tem o Espírito de Deus para administrar todo o Egito, ele poderia fazer como muita gente. Ele poderia ter cantado: tem sabor de mel, agora sim Deus me triunfou. Eu quero dizer para todo mundo que eu fui humilhado pelos meus irmãos, que eu fui vendido, que eu fui caluniado pela mulher de Potifar, mas Deus me deu vitória. Nem isso ele fez. Ele não se gabou, ele não se apareceu. Sabe o que ele fez? Ele continuou com a boquinha calada e foi fazendo aquilo que lhe vinha as mãos para fazer. Ele fazia com proeza. E quando os irmãos dele chegam até ele para comprar comida, para depender dele, ele ainda teve dificuldade de se revelar como José. Um cara que você percebe nitidamente que ele não carrega sobre a sua alma o rancor do seu passado. E quando ele consegue se revelar para seus irmãos, a Bíblia diz que ele abraça a todos e beija a todos. E quando chega lá na frente, que ele traz o pai convive com ele, aquela vitória tremenda no capítulo 50, quando Jacó morre, a Bíblia diz que os irmãos de José fazem uma carta e entregam na mão de José, e a carta era como se fosse Jacó que tivesse escrito dizendo: perdoe seus irmãos. José olha para os irmãos e diz assim: olha, irmãos, o que é que vocês estão fazendo comigo?
Eu não tenho rancor de vocês, eu não tenho mágoa de vocês, porque a maldição que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. E ele ainda consegue dizer assim: olha, quando vocês me venderam para o Egito, era Deus me enviando na frente de vocês para preparar um lugar para a nossa família. Olha, um homem de alma curada, um homem que decide não nutrir rancor no seu coração. Quem quer ser abençoado como José diz amém. Então não traga à sua memória coisas que te caem o semblante. Não fique remoendo o teu passado, porque isso atrasa você. Todo o povo que não conseguiu entrar na terra prometida é o povo que chegava para Moisés e dizia: oh Moisés, mas antes do tempo do Egito, há o tempo do alho, há o tempo do pepino, do girimum, do piqui. Ah, piqui vale, piqui vale. Piqui é bênção. A abóbora. Eu ouvi alguém dizer que Deus fez todas as frutas e verduras e o diabo fez a abóbora. Essa pessoa não sabe o que ela fala. A abóbora é uma bênção. Que bêbado. Carne batida. Que bêbado. Macaxeira misturado com... Como é que dá a vaca atolada? A gente não pode vir para cá sem jantar, não. É um problema. O povo no deserto ficava lembrando da comida que comia lá no Egito. E isso levava eles a murmurar, pegar pedra para jogar em Moisés. O povo ficava preso ao passado e Deus querendo levar o povo para o futuro, e o povo preso ao passado. O povo tinha um coração tão preso ao passado, que na primeira oportunidade, eles se sentiram na liberdade de imitar o Egito. O Egito era um lugar que tinha muitos deuses, muitas imagens, esculturas. Tinha deuses feitos de bezerro, de carneiro, de barata, de rato, de tudo. Na hora que Moisés subiu para o monte, e eles pensavam que Moisés tinha morrido, eles fizeram um bezerro de ouro, mostrando que o coração deles estava no Egito. É por isso que todos eles não entraram na terra prometida. Só entrou na terra prometida aqueles que tinham a natureza diferente. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, é a mesma coisa. Você não vai subir no arrebatamento, você não vai entrar no céu se o teu coração ainda estiver nas coisas do passado. Não recordeis as coisas passadas, não considereis as antigas, pelo amor de Deus. Corta teu passado, dá um ponto final naquilo que passou, naquilo que não pertence mais a você, naquilo que pertenceu à tua velha natureza. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é novo, é nova criatura, tem um futuro para você, então esqueça teu passado. Amém? Esqueça aquilo que fez parte da tua vida pecaminosa. Esqueça o endereço dos prostíbulos, dos bares. E esqueça de tudo aquilo que te magoou. Esqueça não o seu pai, mas esqueça o que o seu pai fez. Com pai e mãe a gente faz 3 coisas. A gente entende, a gente aceita, compreende e perdoa. 3 coisas: ama, compreende e perdoa. Ama, porque se a Bíblia diz que devemos amar até os inimigos, que dirá o pai ou a mãe. Não importa se teu pai foi um bebedor de cachaça e fez o que fez, se você cresceu vendo seu pai batendo na sua mãe, ame porque é o seu pai, é a sua mãe. Compreenda. Tem gente que não quer entender os pais, porque os pais lhe deram um tratamento ruim, mas vai dar uma olhada no tratamento que os pais receberam dos teus avós e dos tataravós. Geralmente os pais dessa geração que passou deram o que eles tinham, não souberam dar um tratamento melhor, porque eles foram mais maltratados que você. Compreenda e perdoe, porque se devemos perdoar os inimigos, que dirá os nossos pais. E outra, agradeça a Deus pelos seus pais. Apesar de todo o erro, toda a limitação, toda a falha, você só está aqui, tem a oportunidade de conhecer a eternidade com Deus, porque Ele usou o teu pai e tua mãe para te trazer ao mundo. Quem diz amém? Eu quero dar uma dica a um filme
Se você não tiver assistido ainda, se tiver assistido, volte a assistir nessa ótica. A Cabana. A Cabana é um filme de cura interior. Ele fica preso na cabana onde a filhinha dele foi violentada e morta. E Deus leva ele para a cabana. E ele é curado lá. Ele conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá. E lá ele consegue devolver o seu filho para Deus. E ele volta curado. Eu spoiler porque já passou o filme. Para você assistir nessa ótica. E entender que é uma cura interior. Já assisti não sei quantas vezes. Quando eu assisto de novo, eu choro e sou abençoado mais uma vez. Quer mais spoiler? Eu vou fazer um canal no YouTube só para spoiler. Aqui do púlpito. Criar inimigos. Então, seja curado do teu passado. Não seja preso ao que passou. É tão lindo que tem no futuro para você. É tão maravilhoso. Amém? É glorioso. O apóstolo Paulo disse que a glória, que as aflições desse tempo presente não são em nada para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu irmão, te prepare, tem coisa linda no teu futuro. Tem coisa boa para o teu amanhã. Te prepare, o sol vai nascer sobre a tua cabeça e juntamente com ele, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia! Teu futuro é lindo, é brilhante. Amém? Todas as vezes que os irmãos sentirem de aplaudir, mas aplauda mesmo de verdade. Porque uns começam a aplaudir, os outros desistem antes de aplaudir direito. É para Jesus, aplauda forte! Glória a Deus! Aleluia! Em Romanos capítulo 12, corra para lá. Romanos capítulo 12, para respaldar aqui o coração de José. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que seria esse culto? Quando você está preso a alguma coisa do teu passado, quando você está cheio de rancor com alguém, quando você está cheio de justiça própria, buscando justiça, que essa pessoa vai me pagar, que eu vou ver essa pessoa caindo, eu vou me ver no palco, vou ver ela lá embaixo igual ao sabor de mel. Quando você está com esse coração, aí você diz: Deus, eu não vou tomar forma do mundo, eu não vou me conformar com o mundo, porque isso é que o mundo faz. O mundo é vingativo, o mundo quer se vingar, o mundo quer ter direitos, o mundo quer, sabe, todas as pessoas no mundo egoístas, elas querem estar sempre por cima, elas não conseguem ter prejuízo, elas perdem um amigo, a amizade, mas não perde o combate, não perde o debate, não perde o direito dela, a razão dela. Isso é o mundo. O que seria não tomar forma do mundo e oferecer-se como sacrifício vivo? É dizer: Deus, está doendo, Deus, eu estou em prejuízo, Deus, eu sei que não está fácil, mas eu quero dizer que eu perdoo o meu passado, eu perdoo as pessoas que me fizeram mal, eu abro mão de tudo por causa do Senhor. Isto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque essa é uma morte. Isso é tomar uma cruz, é dizer: Senhor, eu passei por isso, estou passando por isso, mas eu quero dizer que eu perdoo. É uma cruz que você toma. Isso é um sacrifício vivo. É você se colocar em cima de um altar do sacrifício e dizer: Senhor, toma-me, eu morro para o meu passado, eu morro para o meu egoísmo, eu morro para os meus sentimentos, eu morro para os meus desejos, para te oferecer um culto racional, para te agradar com um corpo santo e agradável a ti. Porque quem vive cheio de rancor, quem vive cheio de justiça própria, nunca vai se oferecer santo para Deus, porque essas coisas mancham o nosso caráter, essas coisas nos deixam contaminados diante de Deus. A raiva é uma mancha diante do Senhor, e você oferece para Deus, decidindo não tomar a forma do mundo, não ser igual ao mundo, mas remar contra a maré, andar contra os ventos desse mundo, na contramão deste mundo, porque o mundo vai olhar para você e dizer assim: você não precisa perdoar, você precisa reivindicar seus direitos, você precisa lutar, brigar, matar, se preciso for. É o que o mundo vai dizer, e você vai usar uma linguagem diferente: eu abro mão, eu fico no prejuízo e eu perdoo. Isso é um sacrifício vivo para Deus. Para Deus é tremendo. O mundo não
entendo essa linguagem. O diabo não entende essa linguagem. Ele vai ficar tonto, ele vai ficar perdido, ele vai caçar o caminho de casa e não vai achar. A Bíblia diz que teu inimigo vem por um caminho contra você e por 7 caminhos ele vai fugir. Sai uma cabeça para um lado, ele sai doido porque ele não sabe por onde ir embora, porque ele não entende a linguagem do amor. Então a palavra diz: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que não consegue experimentar Deus, o novo de Deus, a renovação de Deus, a bênção de Deus, porque está presa ao passado. Deus quer entrar, mas tem um bloqueio. Quando você tirar tudo isso, você vai experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. O apóstolo Tiago diz que aquilo que é perfeito, todo dom perfeito, vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quer experimentar o novo de Deus? Perdoe. Quer experimentar o novo de Deus? Morra para si e se ofereça como sacrifício ao Senhor, não tomando a forma do mundo, mas tomando a forma do Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Amém, meus queridos? Então nós vamos tomar uma decisão hoje aqui. Vamos mudar a nossa maneira de ver e agir. Diga comigo, vamos mudar a nossa maneira de ver e agir. Porque é claro, as minhas ações vão determinar quem eu sou. Já viu a frase que diz que as nossas palavras influenciam, mas as nossas atitudes arrastam multidões? Amém? Então nós vamos pensar, ver diferente e agir diferente. E a primeira coisa que nós precisamos colocar em prática para ver e agir diferente é investir tempo sendo grato. Investir tempo com gratidão. Diga gratidão. Diga gratidão. Você já experimentou agradecer as pessoas? Reconhecer o que elas fizeram pela sua vida? Você não sabe o clima leve que vai ser gerado nesse ambiente. E você já experimentou, ao invés de apenas dizer um muito obrigado, dar uma trabalhada nesse muito obrigado? Falar algo mais? Todas as vezes que você libera um discurso de gratidão para alguém, você não sabe o nível de porta que você deixa aberto para repetir a mesma vez ou coisas maiores nesse relacionamento. Todas as vezes que nós investimos tempo agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida, ao invés de lamentar por aquilo que Ele deixou de fazer, nós teremos portas escancaradas em nosso favor. Porque esse é um coração que agrada o coração de Deus. Essa é uma atitude que deixa Deus feliz. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. Ele nunca cobrou por uma cura que ele fez. Alguém viu Jesus cobrando por alguma cura que ele fez? Sim ou não? Sim ou não? Ele nunca cobrou. Mas quando veio um único leproso samaritano agradecer, porque se viu curado, ele voltou imediatamente para agradecer. Ao invés de Jesus ficar celebrando a cura e a gratidão dele, ele perguntou: cadê os outros 9? Só veio esse agradecer, cadê os outros que não vieram agradecer? Então gratidão é algo que toca o coração do Senhor Jesus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, Colossenses 3,17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer, seja em palavras ou em ação, tudo que você fizer, seja em palavra e em ação, isso deve gerar gratidão para Deus. Deve fazer em nome do Senhor, dando graças a Deus. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai o quê? Dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus para conosco? Que sejamos gratos. Que possamos ser pessoas que agradecem ao invés de reclamar. Que possamos ser pessoas que reconhecem o que foi feito de bom ao invés de